Boa tarde, vamos iniciar agora a nossa primeira etapa da revisão de português, tá certo? Peguem os módulos de vocês e coloquem na página 52, módulo de português, página 52. Essa atividade, ela já foi realizada em sala de aula, né? E nós vamos revisar apenas o assunto, ok? Vamos lá. Observe aí onde tem o momento da gramática. Eu tenho um textinho abaixo, o texto referente aos animais, e eu tenho duas palavras em destaque. O nosso próximo assunto, sinônimos e antônimos, tá certo? Eu tenho animais e bichos. Agora vamos para a próxima página. Essas duas palavras, ela tem alguma relação de sentido? Sabe me informar disso? Vamos lembrar do assunto. O que são sinônimos e o que são antônimos? Vamos lá? Sinônimos são o quê? São palavras ou expressões que têm sentido parecidos ou semelhantes. Mas para que servem os sinônimos? Os sinônimos, eles servem para a gente não ficar repetindo sempre a mesma fala, sempre a mesma palavra, principalmente na hora que a gente for escrever um texto, ou até para enriquecer o nosso vocabulário, saber de vários significados de palavras, saber palavras diferentes, não é? Os sinônimos, eles são o quê mesmo? Eles são palavras ou expressões que têm sentido parecido ou semelhante. Um exemplo que a tia colocou aqui são: alegre é sinônimo de quê? Contente. Correto é sinônimo de quê? De certo ou vice-versa. Na próxima página, na página 53, nós temos aqui a classificação da sinonimia, que são os sinônimos, né? Palavras e expressões que têm sentido parecido ou semelhante. Na atividade que vocês fizeram no jogo rápido, vocês pintaram da mesma cor as palavras que têm sentido parecido. Vamos relembrar algumas? Canção é o mesmo que música, carro é o mesmo que automóvel, não é isso? Essas palavras, ela tem uma relação de sentido aí. Então, ela tem sentidos parecidos. Então, toda palavra que tem sentido parecido ou semelhante são sinônimos, tá bem? Agora, vamos pular para a página 54 e ver agora o significado de antônimos, ok? Observa a imagem aí, tem uma menininha no antes, né, quando ela era mais nova, e depois, já crescidinha aí, quando criança. Temos duas palavras de destaque abaixo da imagem dela, da mesma pessoa. Temos o nome antes e depois. Esse antes e depois, ele tem uma relação de sentido? Ele tem sentidos parecidos ou eles têm sentidos contrários? Sentidos opostos, não é isso? Eles têm o quê? Sentidos opostos. Por quê? Porque são antônimos. São palavras que têm sentido opostos ou contrário. Né? Exemplo aí na tela. Dia é o contrário de noite. Feliz. Infeliz, no caso, contrário de feliz. Contente, contrário de descontente. Quente, frio, feio, bonito. Então, recapitulando. Sinônimos são palavras que têm sentido parecido ou semelhante. E sinônimos são palavras que têm sentidos opostos, contrários, ok? Nós já respondemos as atividades da página 55. Não foi isso? Que tem lá, qual é o antônimo de grande? O contrário de grande, pequeno. O contrário de novo, velho. O contrário de sujo, limpo, não é isso? Agora, acrescentando, não é isso? Algumas palavrinhas aí, no começo dela, nós vamos ter aí na questão 3, na página 55. Eu tenho mentir. Se eu acrescentar algum prefixo, algum sufixo desse, que é um assunto que vocês vão ver lá na frente, bem lá na frente, eu mudo o sentido da minha palavra. Eu tenho mentir. Qual o contrário de mentir? Desmentir. Eu acrescentei, né, algumas letrinhas e mudei totalmente o sentido da minha palavra. Então, qual o contrário de mentir? Desmentir. De possível, impossível. Confiar, desconfiar. Feliz, infeliz. Justo, injusto. Todas essas palavras que a tia acabou de citar são antônimos. São palavras que têm sentido contrários. Tá certo?
E agora, nós vamos voltar no nosso módulo. Vamos para a página agora 31, que são as onomatopeias. As onomatopeias, alguém lembra o que são? Lembra das atividades que nós fizemos na página 32? Vamos lá relembrar o que é. O que são as onomatopeias? São palavras ou expressões usadas para imitar sons e barulhos de pessoas, animais, objetos, etc. Elas são chamadas de onomatopeia, não é isso? São os barulhos ou as expressões, são os sons que as coisas reproduzem, não é? Um exemplo, quando eu estou espirrando. Quando eu estou chorando, eu... Uá! Não é isso? As onomatopeias, elas são usadas muito em histórias de quadrinho, em gibi, para quê? Para dar mais ênfase ao que os personagens estão fazendo. Não é isso? Observa aqui. Ops! Bang! Crash! Quebrando. Uou! Todas elas trazem mais entonação. Elas trazem, digamos, mais sentido a esses textos que são usados nos quadrinhos, não é isso? As onomatopeias são as expressões para imitar os sons e os barulhos de pessoas, animais e objetos, tá certo? Na página 32, nós temos alguns exemplos. Temos o exemplo da abelha, que faz zzz, um espirro, atchim, um prato quebrando, crack, 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 o barulho do despertador, trim, trim. Todos esses sons, a reprodução desses sons, são chamados de onomatopeias, tá certo? Agora, vamos voltar mais uma vez. Vamos voltar agora para a página 28. 28 são os encontros vocálicos ou encontro de vogais. O que nada mais é do que um encontro de duas ou mais vogais, não é isso? Em uma mesma palavra. Olha aí. Temos uns exemplos abaixo. Ameixa. Ameixa. O meu encontro vocálico é o E e o I. Porque é o encontro de duas vogais. O que são as vogais mesmo? São 5, não é isso? As vogais, elas são a base das palavras. Então, se toda palavra, ela tem que ter vogais. Então, vamos relembrar que vogais são essas. A, E, I, O, U. Todas elas são vogais. São 5, não é isso? Então, as vogais, elas são a base da palavra. Então, quando eu tenho um encontro de duas ou mais vogais, eu tenho um encontro vocálico ou um encontro de vogais. Na página 28, nós fizemos a atividade onde tem o nome Jogo Rápido. Eu tenho flauta, cenoura, rei, leão, tesoura, biscoito. Todas essas palavras, elas possuem o quê? Encontros vocálicos, que é o encontro de duas ou mais vogais. Não é isso? Depois desse assunto dos encontros vocálicos, que são os encontros das vogais, que as vogais são a base da palavra, não é isso? Nós vamos relembrar outro assunto também, a sílaba. E vocês prestaram atenção que na unidade 20, na página 28, as palavras que tem no jogo rápido, elas estão separadas em sílaba. E vamos relembrar o que é uma sílaba? Sílaba é cada uma das partes da palavra pronunciada de uma única emissão de voz. É chamada de sílaba. Uma única palavra pronunciada de uma única emissão de voz é chamada de sílaba. As sílabas, elas têm quantidades diferentes, podendo ter uma sílaba, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, dependendo do tamanho da palavra, claro, não é isso? Olha aí, como a tia já explicou antes, as vogais, elas são a base de uma palavra. São a base de uma sílaba também, não é isso? Porque não existe uma sílaba sem vogal, não é isso? Olha aqui, não existe sílaba sem vogal, mas tem sílaba sem consoante. Observe aqui nesse primeiro exemplo aí. Rei, eu tenho uma sílaba só, não é isso? Carro, eu tenho 2 sílabas. Banana, eu tenho 2 sílabas. Então,
As sílabas são as partes de uma palavra pronunciado em uma única vez. Vamos pronunciar aqui com a tia. Vamos pronunciar a palavra rei. Rei, eu falo apenas uma sílaba. A palavra carro, eu falo 2 vezes, não é isso? Eu pronuncio 2, eu tenho 2 emissões de voz aí. Então, eu tenho 2 sílabas. A palavra banana, então eu tenho 3 emissões, não é isso? Vamos lá para a próxima palavra. Agora, vamos para a divisão silábica. O que é a divisão silábica, não é isso? Vamos dividir as sílabas por partes. A minha sílaba, ela pode ter vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, vogal e consoante. Mas, tia, o que são as consoantes? As consoantes são tudo aquilo que não é vogal. É o restante do alfabeto, é isso? O alfabeto é composto por 26 letras. 5 delas são vogais. E todo o restante, as 21 restantes, vão ser o quê? As consoantes, tá bom? Vamos lá para a divisão silábica. É importante ressaltar que em algumas palavras, os fonemas, os sons, não é? Não são vogais, já aparecem apoiados em outras, tá certo? Tem vogal que ela é pronunciada de uma maneira mais delicada, digamos assim, de uma maneira mais tímida. Ela não aparece muito na pronúncia ou na sílaba. São chamadas de semivogais. E uma vogal que ela é pronunciada, que ela aparece mais na sílaba, ela é chamada de vogal, tá certo? Bora lá? Preste atenção na palavra. A palavra papai, por exemplo, é formada por 2 sílabas. Quando temos 2 sílabas, um assunto mais lá na frente. Nós temos uma de sílaba, 2 sílabas de sílabas. Sendo a segunda formada por uma vogal e a segunda por uma semivogal. Vamos pronunciar a palavra papai? Vamos lá? Pronuncie a palavra agora comigo. Papai. Eu tenho vogal e tenho semivogal. Porque a vogal, né, a vogal de destaque, ela é pronunciada com mais vontade. E a semivogal, ela é pronunciada de uma maneira mais discreta. Ela não aparece muito, não é? A par dessas informações, podemos afirmar que, para saber o número de sílabas que compõem as palavras, basta identificar quantas vogais há nessas palavras, tá certo? Eu tenho o nome papai. Lembra que tem uma casquinha de banana aqui. Eu tenho aqui o nome papai. Cadê aqui? Papai. Eu não tenho 3 sílabas. Por quê? Eu tenho uma vogal e uma semivogal. Eu só vou contar a quantidade de sílabas através das vogais quando a vogal ela for mais forte, como a palavra banana. Todas as vogais ela aparecem no mesmo tom. Não é isso? Então, essa palavra eu posso contar as sílabas através das vogais, tá certo? Porque eu só tenho vogal, eu não vou ter semivogais, ok? Vamos ver os exemplos embaixo. Pipoca. Eu tenho uma emissão de 3 fonemas, eu tenho 3 sons aí, eu tenho 3 sílabas, não é isso? E tenho, em sequência, 3 vogais, que tá no vogal aqui, a vogal pronunciada mais forte, não é isso? Pipoca. Eu tenho 3 fonemas que são os sons, não é? Aparelho. Pernambucana, não é? Então, preste atenção. Quando eu tiver numa mesma palavra, vogal e semivogal, vogal, que é pronunciada mais forte, e semivogal, que não tem tanto destaque na pronúncia, não é isso? E como é que eu conto, tia, as sílabas? Eu vou contar através de quê? Das vogais, mas das vogais que tenham mais som, não é isso? Sejam mais fortes. Exemplo, a palavra pipoca, aqui, aparelho, pernambucana. Então, essas palavras eu consegui separar as minhas sílabas através da quantidade de vogais, ok? Eu espero que vocês tenham tido um bom estudo. A tia tem que fazer vídeos bem curtinhos para que vocês tenham um entendimento bem melhor,
tá bom? Vou deixar lá na aba, uma aba com atividades dissertativa que vocês vão responder lá no celular, no computador onde vocês estiverem e mandar para mim. E se gerar alguma dúvida referente ao que foi dito agora, vocês mandam para mim, tá certo? Muitos beijos, fiquem com Deus e até o próximo assunto.